Boa noite, irmãos e irmãs do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Sou a Mônica. E o nosso estudo da noite de hoje é o capítulo 26 do Evangelho, Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. E os itens que a gente vai estudar é o item 7 a 10, que é a mediunidade gratuita. Como de praxe, né? Como se a gente estivesse na casa espírita, a gente faz uma leitura de uma página preparatória de ambientação, e depois fazemos a prece. E eu vou estar procedendo dessa maneira. E o livro que eu escolhi, de página de abertura e de ambientação, é Convites da Vida, de Joana de Ângeles, pelo médio de Divaldo Pereira Franco. A lição é a lição 30 e é intitulada Convite à Mediunidade. Ora, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério e um mesmo é o Senhor. Capítulo 1, Coríntios, versículo 14, 12, 4 e 5. Médios e mediunidades. Médios todos somos. E mediunidades possuímos-las todos nós. Aprimorá-las ou descurá-las, relegamos a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante ao próprio arbítrio. A argila maleável nas mãos do oleiro é médio de um vaso. O ferro em ignição na bigorna e malho do operário é médio da forma que plasma. Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e executa as construções mentais superiores, tornando-se cooperador na obra do nosso Pai. Recalcitrando a aspiração elevada, deixa-se maleável arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando às vezes inconscientemente na formação das paisagens de dor, de sombra e de desdita para os outros e para si mesmo. É verdade que todos estamos interligados em ministério mediúnico ativo, incessantemente, graças aos múltiplos dons de que nos achamos investidos. Vinculados espírito a espírito pelo impositivo da evolução, desde que constituímos famílias que formam a grande família universal, sintonizamos-nos reciprocamente pelas afinidades e aptidões, ideais e desejos em conúbio imenso, certeza de que somente o amor consegue os objetivos elevados, libertadores. Assim sendo, medita nas possibilidades mediúnicas de que te encontras possuído e eleva-te pelo exercício das ações nobilitantes, de modo a desdobrar os recursos positivos na realização do bem que o Senhor a todos nós nos convoca. Certamente, uns estão mais bem aquinhoados pelas faculdades mediúnicas que lhes são concedidos para a própria edificação, à luz consagradora da doutrina espírita, que é a única diretriz segura com Jesus para o ministério abençoado da iluminação na Terra. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em um médio da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro, desde hoje. E assim, depois dessa página, com os nossos pensamentos em Jesus, querido e amado Mestre, dirigentes espirituais do Núcleo Espírita Francisco de Assis, te pedimos o envolvimento, permitindo a presença dos verdadeiros trabalhadores da casa, a fim de nos auxiliarmos a ser médium do seu pensamento, dos seus ensinamentos, da possibilidade que as lições na noite de hoje nos trazem. Envolva-nos todos que ouvimos para que nosso cérebro, nossos pensamentos possam se ampliarem, nossos ouvidos possam se ampliarem para escutar as suas lições, os seus ensinamentos, e que com esses ensinamentos possamos dar continuidade no nosso caminhar, na nossa tarefa de crescimento, de renovação a cada dia. Assim seja, e graças a Deus.
como muitos irmãos não têm o Evangelho, eu vou ler o Evangelho. Né? A lição, como eu falei, é mediunidade gratuita do item 7 ao item 20. Mas antes de a gente ler a lição, né, é bom a gente conversar um pouquinho sobre mediunidade. Né? Kardec nos alerta, né, nos fala, através dos ensinos que ele recebeu, que mediunidade é uma faculdade da matéria. A gente nasce com um compromisso assumido de sermos médios e o nosso perispírito e nosso corpo físico vem com uma disposição a essa faculdade. Né? Ele fala também que todos nós somos médios, uns mais ostensivos e outros menos. Né? O que quer dizer isso? Que todos nós sofremos as influências dos espíritos. E através dessa influência, nós, às vezes, muitas vezes, estamos fazendo trocas que não são, às vezes, nem nossas, são pensamentos e sentimentos dos espíritos. Mas, dentro da doutrina espírita, convencionou-se a chamar de médiuns aqueles cujas essas manifestações são bem ostensivas, né? Onde as comunicações são muito diretas. E aí a gente tem os exemplos, né? Como exemplo, Chico Xavier, Divaldo, entre tantos outros, Eurípides, então, entre tantos outros espíritos que foram, que são os mais conhecidos, né? E aqueles que quem frequenta a casa espírita tem contato, né? Fala também que essa manifestação mediúnica se dá de várias maneiras. Então vai ter aqueles que vêm, vão ter aqueles que falam, né, que transmitem a comunicação através da fala. Tem aqueles que transmitem a comunicação através da escrita. Tem aqueles que transmitem as comunicações através do passe, que é os médios de cura. Tem aqueles que transmitem os fenômenos espíritas através de doação de ectoplasma, né? E materializando as coisas, que a gente sabe que tem aqueles médios de efeito físico, né? Então, existe uma gama de possibilidades dessa troca do mundo invisível com o mundo material visível, que é o que a gente vê, né? É uma faculdade que não é uma faculdade dos espíritas, não. É uma faculdade, como o Kardec fala, da matéria, própria. Então a gente vai ter médio dentro da casa espírita, a gente vai ter médio dentro da igreja católica, a gente vai ter médio dentro da igreja protestante, a gente vai ter médio na Umbanda, no Candomblé, né, nas religiões afros, e a gente vai ter médios nas religiões muçulmanas, chinesas, japonesas, e vai ter médio entre ateus. Porque a mediunidade é um compromisso que a gente assume lá no plano espiritual, de trabalho, de possibilidade de crescimento, de transformação nossa e de quem está à nossa volta. E, inclusive, a gente vai ter médios de pessoas totalmente equivocadas, que chega lá, que está lá no plano espiritual, se compromete de se transformarem, de ser pessoas diferentes, e chega aqui embaixo, né? Quando chega aqui, a gente está encarnado, como nós esquecemos muitos dos nossos compromissos e desviamos nossos caminhos. Só que a mediunidade está ali presente, porque ela veio com esse compromisso, ele veio com a possibilidade de utilizar esse instrumento para a sua transformação e transformação das pessoas que estão à sua volta. Então, a mediunidade não tem a ver com a doutrina espírita, né? O que a gente fala, quando a gente fala, Joana de Ângeles fala mediunidade segura, olha só, que ele fala assim, eu devia ter marcado, né? Ó, consagrador, ó, mediúnica, eles que lhes são concedidos pela própria edificação à luz consagradora da doutrina espírita, que é a única diretriz segura com Jesus para o ministério abençoado da iluminação na Terra. Não é que só tem bons médios e bons espíritos na casa espírita, não. É que o espiritismo faculta a gente, facilita a gente o entendimento dessas mediunidades.
o entendimento da vida no plano espiritual, consequentemente dos espíritos que se utilizam dessa mediunidade, né? Porque para ver fenômeno mediúnico, precisa do encarnado médium e precisa do espírito se utilizando desse encarnado, desse instrumento. Então, o espiritismo vem nos facilitar o entendimento de como as coisas acontecem e nos alerta para os perigos, né, vamos botar assim entre aspas, né, desse instrumento, né, dessa possibilidade, né, porque ela vem nos ensinar que tem espíritos que ainda estão presos às coisas materiais, tem espíritos que ainda estão presos aos seus equívocos, vem falar da possibilidade dos bons espíritos e vem nos dar instrumentos para a gente poder exercer uma mediunidade segura. Então, se eu sei que os bons espíritos só se ligam a mim, só se ligam a pessoas que têm os pensamentos bons, eu vou começar a procurar ter bons pensamentos para que quem possa estar ligado a mim seja bons espíritos. Não, o espiritismo vem nos trazer essa possibilidade. Por isso, na página inicial, Joana de Ângeles fala que a doutrina espírita é um meio seguro, né, de uso da mediunidade, porque o espiritismo nos relembra constantemente os ensinamentos de Jesus, né? E aí a gente vai entender com a lição de hoje como é importante essa relação de bons pensamentos e bons, para que esses bons espíritos possam estar conosco. Então, eu queria só iniciar lembrando que mediunidade é uma faculdade que independe de moralidade. Por isso, Kardec vai nos alertar e nos alerta constantemente para a gente ficar atento às mensagens e às comunicações que a gente recebe dos espíritos, né? Inclusive, ele, no livro dos espíritos, fala: é melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, a gente nos convida ao estudo da doutrina para que a gente possa estar embasado, ter um embasamento de conhecimento para nos auxiliar na leitura, no entendimento, no ouvir, no ver esses fenômenos adequadamente. Então, seja comunicação escrita, verbal, material, qual o termo dessa comunicação? Ela está coerente com o que Jesus ensinou? Porque se não está coerente com o que Jesus ensinou, não pode vir de um espírito já em caminho de evolução, um bom espírito. Tá falando um negócio aqui que acho que Jesus não falaria esse negócio aí, não. Então, recusa esse tipo de comunicação, porque não é de um espírito que queira evoluir, que queira nos evoluir. A gente está falando de comunicações, a gente está falando daquele intercâmbio que a gente sabe que tem na sala mediúnica, que é os espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, que precisam dessa troca de energia com o médium para despertarem, para serem doutrinados. A gente está falando das comunicações, Kardec faz esse alerta para as comunicações. Então, para a gente não se estender muito, senão o nosso estudo fica muito longo, né? E aí vocês vão cansar de mim. A gente vai ler o Evangelho. Eu tinha pensado em ler ele todo corrido e discutir, mas eu acho que vale a pena a gente ler item por item e fazer uma discussão. Porque aí senão a gente acaba esquecendo, né? Então, eu vou ler o 7, a gente comenta um pouquinho, vou ler o 8, a gente comenta um pouquinho e assim por diante. Então, eu vou ler o Evangelho, porque nem todo mundo, porque eu gosto de fazer isso, porque nem todo mundo tem o Evangelho em casa. Então a gente lê a lição, e como também eu sou um espírito imperfeito e falha, quando eu leio, eu procuro, eu relembro, né? Não corro o risco de ter lido e depois esquecer alguma coisa que é importante. Então, me desculpe se fica cansativo para vocês, mas para o meu entendimento fica mais fácil eu relendo a lição. Ela apesar de ser 3 itens, ela é curtinha, então não dá para a gente ler e discutir.
Os médios atuais, item 7, os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhe pertencem a eles médios, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, ele vem falando, está muito ligado àquele primeiro tópico, não dá de graça aquilo que de graça recebestes. Porque ela nos diz que é de graça que a gente recebe a mediunidade, né? Porque, na verdade, quando eu falo ou escrevo, né? Não sou eu que estou escrevendo, não é um conhecimento que é meu, é um conhecimento de um espírito. Eu só estou sendo intermediário, médio de meio, né? Eu sou o meio a qual a comunicação do plano espiritual chega ao plano físico. Então, ele fala que Deus dá a todas as pessoas, a qualquer um, e que ele não quer que seja cobrada para justamente as pessoas mais simples, mais financeiramente sem recursos, não possam ter acesso a essas informações, né? Para não ser um privilégio daqueles que podem pagar. Quem conhece as condições que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para eles se afastem, jamais poderá permitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Então ele já fala assim, ó, quem tem um mínimo de estudo, né, que conhece como se dá as manifestações, sabe que o bom espírito ele não está à mercê de qualquer um, a qualquer momento, né, e que, pelo contrário, o bom espírito, quando ele percebe pensamentos e objetivos que não são de crescimento, que não são de melhorar, quer o médio ou quer aquele que está procurando o médio, ele nem aparece. Ele não vai aparecer para futilidade, frivolidade. Né? Então, quando a gente pensar em evocar uma comunicação, né? Seja por pensamento, seja escrevendo uma cartinha, porque algumas casas espíritas têm, a gente pode fazer perguntas, que o nosso objetivo seja um objetivo sério, né? Porque seja um sofrimento nosso, quer um sofrimento, quer uma dúvida que tenhamos, enfim, mas que seja algo que venha trazer um crescimento, porque senão as respostas, ou a gente não vai ser respondido, né? Se for uma casa séria, a gente não vai ser nem respondido. E aí não adianta falar, poxa, eu fui na casa tal e até hoje estou esperando a resposta dos espíritos. Vai ficar esperando o resto da reencarnação. Se a sua pergunta não for uma pergunta coerente com os ensinamentos do Cristo, você vai ficar esperando, e a casa espírita e o médium for um médium sério, você vai ficar esperando eternamente pergunta. Né? Agora, se a casa não é séria, o espírito não é sério, né, o médium não é sério, pode ser que venha uma resposta, mas será que é uma resposta confiável? Será que é uma diretriz que você deve realmente acatar e tomar? Né? Pensem nisso. O simples bom senso repele semelhante lei. Não seria também uma profanação invocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem obter manifestações. Mas quem poderá garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade,
o devotamento, a abnegação e mais absoluto desinteresse moral e material. Então, eu já tinha até antecipado, né? Porque eu já li a lição antes, então. É o que ele fala, né? Se você primeiro, para você procurar, se você realmente quer respostas dos espíritos, que sejam perguntas, que sejam desejos realmente cristãos, né? Não quer dizer que, pô, estou passando por uma dificuldade, eu não vou pedir um conselho, uma orientação dos espíritos. A gente não é disso, porque o objetivo é esse, eles nos orientarem dentro, no melhor caminho. Mas que seja a nossa preocupação, o nosso teor da nossa pergunta, do nosso pedido, da nossa evocação, seja um termo cristão. Né? Eu não posso pedir, nossa, então, eu devo ou não puxar o tapete do meu vizinho, né? Meu vizinho, eu devo me vingar? Se você for perguntar, mas olha só, meu vizinho fez isso de me prejudicar de tal e tal maneira, devo me vingar? A resposta que você vai ter dos bons, como eu devo me vingar? Ou até mesmo devo me vingar, você já sabe qual é a resposta. Tá lá o Jesus falando, perdoa os vossos inimigos, perdoa todo aquele que te fez mal. Se alguém te pedir para dar um passo, dê 1000 com ele. Se alguém te pede a capa, dá a túnica também. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Jesus vem falando justamente do perdão, não de permissão ao mal, né, da pessoa continuar fazendo mal, mas do nosso sentimento ser um sentimento não de rancor, né, mas ser um sentimento de entendimento que todo mal é transitório e que todos nós cometemos equívocos, né? Então, um espírito sério vai falar isso pra você. Agora, se o espírito manda você se vingar, você pode desconfiar que isso não é um espírito sério, porque como ele fala, os espíritos brincalhões, os espíritos perversos, né? E toda a gama de imperfeições que a gente ainda tem, eles nunca vão nos orientar seriamente. E aí você tem que buscar, analisar a que médium você está se consultando, que médium você está procurando, né? Que ambiente você está procurando. Porque se é um ambiente que falta desinteresse moral ou material, se é um ambiente que o médium não é humilde, pelo contrário, é prepotente, arrogante, né? Provavelmente os espíritos que assistem esse médium não são espíritos elevados, são espíritos que ainda estão presos às coisas materiais e presos aos equívocos, ao erro. Não são espírito mau, porque ninguém é mau, nós não somos mau. Nossa essência é boa. Deus é amor, Deus é perfeição. Então ele só faz coisas perfeitas e boas. São espíritos que ainda estão em construção e que ainda praticam o mal, né? Por isso Jesus nos amava e nos perdoava, porque ele não olhava para a gente como uma pessoa imperfeita ou uma pessoa má. Ele olhava para a gente como uma pessoa em construção, né? Como a gente olha para a criancinha pequenininha que está aprendendo a andar e vê as bobagens que ela faz e fala, nossa, daqui a algum tempo ela não vai fazer mais isso, porque ela sabe que vai ver que isso aí não leva a lugar nenhum. Então era esse olhar, e é esse olhar generoso que Deus e que Jesus espera da gente para o nosso próximo. Esse olhar de que ele não é mau, ele está mau, ele está equivocado, ele ainda está no erro, ele está em construção. Eu gosto muito dessa palavra. Nós somos seres em construção da perfeição. Então, a gente não é mau, estamos no equívoco, estamos no erro. E isso faz com que a gente seja mais tolerante com quem erra, não tolerante com o erro, porque Jesus era extremamente firme contra o pecado e contra o erro, mas ele era extremamente doce e tolerante com quem errava, com o pecador, né? Por isso que ele pega a mulher adulta e fala assim para ela,
Cada onde está os seus condenadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quer dizer, eu não vou te crucificar, não vou te julgar, não vou te maldizer. Só não erra mais, não faz mais. Não é por mim, é por você. Porque o erro te afasta dos bons espíritos, te afasta de Deus, te afasta da felicidade, porque a felicidade é a comunhão com Deus. E a gente ainda está longe dela, enquanto a gente permanece nos equívocos que nós temos. Né? A par da questão moral, item 9, para a gente não ir se alongando. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não pode ser porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com as dos credores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com muita perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesmo, representa uma propriedade da qual naturalmente é lícito ao seu portador, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em um dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos que ele põe preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo compreende o lado sério da questão pelo descrédito que lançou essa exploração e levou a mediunidade à categoria de missão. Aí ele pede para ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, e o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Então ele fala de 2 pontos aqui bem interessantes. Um é que se o médium quer fazer uso da mediunidade para ganhar dinheiro, é algo que é incerto, porque a mediunidade é uma faculdade que pode ser, né, Kardec nos fala que pode ser suspensa. Né? Você vem com um compromisso de transformação e fazer bem. Você começa a usá-la de uma maneira muito errada, até o plano espiritual que organizou a sua reencarnação falou, nossa, é melhor, vamos dar um tempo nessa mediunidade aí, vamos cessar um pouco aí, porque só está contraindo mais dívidas. Né? Então, ela pode ser cessada, pode ser suspensa, enfim. E aí ele vem falar que quando você dá algo que é seu, por exemplo, eu estudei medicina, então eu vou lá, estudo e começo a atender as pessoas, mas eu estou atendendo com algo que é meu, fruto do meu trabalho, né, da minha dedicação, às vezes até de horas sem dormir. A mediunidade não é isso, o conhecimento não é seu, o conhecimento é do espírito, ele que é o portador. Né? Então, se ele não quiser se manifestar, não tem mediunidade. Então, você não pode nem contar, se você resolvesse cobrar, você não poderia nem contar com isso, porque a qualquer momento você pode não ter esse dinheiro. E por conta dessas explorações, né, não sei se todos têm esse conhecimento, Moisés ele proíbe a comunicação com os espíritos, lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque as pessoas deixavam de ter a sua vida própria para poder ficar se consultando, perguntando o que fazer. Eu devo não plantar, eu devo não
fazer isso, eu devo fazer aquilo, né? Se a gente trazer para o mundo hoje, fulano me ama, não me ama, me trai, não me trai, e a vida, e a sua continuidade de vida, e as suas decisões, enfim. Os bons espíritos jamais vão estar fazendo esse tipo de respostas, dando esse tipo de. Perdendo tempo com esse tipo de pergunta. Então o que acontece? Os espíritos que estão lá são, como a gente leu na lição anterior, os espíritos embusteiros, malévolos, né? Alguns que não querem que a gente se progrida, então vai te dar respostas absurdas. E aí Moisés proibiu esse comércio e proibiu a comunicação com os espíritos, né? Mas o espiritismo, que ele vem, o novo espiritismo, né, a nova mediunidade, né, o moderno espiritismo, que ele vem falar, o moderno espiritismo, ele vem trazer o conhecimento desse mecanismo, dessa troca, dessa intervenção, dessa possibilidade de ajudarmos a transformar a nossa vida. Porque quando eu leio o André Luiz, vamos pegar o exemplo de André Luiz por Chico Xavier, né, que descreve toda a experiência dele no plano espiritual, como foi quando ele desencarnou, o tempo que ele passou sem perceber, o sofrimento que foi, e os casos que ele nos narra, né, no plano espiritual, você falou, uau, então é assim, quer dizer, se eu não me modificar, se eu não modifico minha maneira de pensar, né, se eu fico presa às coisas materiais, quando eu desencarno eu passo por essa experiência, se eu não sei rezar, se eu não sei fazer uma prece, quando eu desencarno eu sofro assim, assim, assado, e passo um tempinho lá. Quando a André Luiz vem trazer isso, ele vem nos ajudar a transformar a nossa vida presente, a gente se transformar no presente, para que a nossa vida no plano espiritual seja mais fácil, né? Nossa passagem seja mais fácil, né? Ele vem nos lembrar dos nossos compromissos assumidos. Então é assim, eu vim de uma colônia, eu prometi, eu me preparei para reencarnar, eu revi as coisas que eu tinha que refazer. Eu vim com uma família que no anterior eu tinha plantado desamor, então eu tenho que aprender a plantar o amor. Então eu vou tolerar mais, eu vou perdoar mais, eu vou tentar me aproximar mais, né? Então isso é muito útil pra gente, né? É um manual pra gente de transformação, porque Jesus não pôde falar de maneira clara, porque a gente ainda estava no início do nosso caminhar. Então vem a doutrina espírita trazer o conhecimento desse mundo invisível, né? Desse mundo verdadeiro, que Jesus falou, meu reino não é desse mundo, né? A felicidade não é desse mundo. Ele prometeu várias coisas para quem fosse bom na terra, mas prometeu no reino dos céus. O Espiritismo veio falar que reino dos céus é esse, né? Que mundo é esse, que reinado, onde Jesus reina. E os Espíritos veio nos alertar e nos mostrar o caminho que Jesus já tinha apontado, mas que ele apontou de uma maneira mais subjetiva, né? Estou querendo buscar uma palavra subjetiva, mas ele não foi claro, né? Porque ele não podia ser claro, porque a gente ainda estava em construção, né? A gente ainda estava se construindo, a gente precisava andar alguns passos, a ciência precisava desenvolver algumas coisas para a gente poder entender melhor. Aí vem o Espiritismo para explicar isso. Então, se a mediunidade tem essa possibilidade, e é para isso que ela deve ser usada, né? A mediunidade é coisa santa, para a gente terminar, né? A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feito muitas vezes a custo de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Pode pôr-lhe preço. Um médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então ele vem falando, né, lembrando que, por exemplo, é aquilo que a gente já até conversou antes. O médico, ele estuda, então ele passa às vezes noite
passa muitas noites em claro, estudando, né? Porque requer muito estudo, medicina, como várias outras profissões, né? E por isso se cobra, né? O magnetizador do próprio fluido. Então, assim, a grosso modo, a gente pode pensar no reiki como um fenômeno de magnetização, né? A pessoa, através lá dos movimentos, ela dá o próprio fluido dela. Então ele fala assim, esse daí ainda até pode cobrar também, entendeu? Kardec lembra, né? Porque na época de Kardec era muito comum, né? Se a gente pensar que a doutrina, a medicina não era tão desenvolvida, então a gente tinha várias enfermidades, vamos pensar que assim, Deus quer o nosso bem, então ele vai tentando minimizar nossas dificuldades. Então era muito comum, né? Porque a medicina ainda estava muito em desenvolvimento, ter os magnetizadores, porque é um tipo de dom, né? Vamos botar assim, porque também requer uma disposição do organismo, né? Mas que nesse caso a pessoa está dando o próprio fluido, né? Então ela está tirando dela o que é dela para dar para o outro. Mas aí ele vem falando do médium de cura, que na mediunidade de cura não é o fluido do magnetizador, é o fluido dos espíritos, né? Que ele usa o médium, claro que o médium tem um desgaste, mas geralmente os espíritos repõem esse desgaste do médium, né? Então, porque ele trabalhou, não deixa de ter tido um desgaste, mas os espíritos repõem no final do trabalho mediúnico. Mas o fluido, né, a energia curadora, né, a energia salutar, são dos espíritos. Então, aí ele fala, esse não pode cobrar, porque ele não está dando nada que é dele. Ele está dando os espíritos e os espíritos não estão cobrando, então como ele vai cobrar? Né? Até porque os espíritos não aceitam, não usam a moeda que a gente usa aqui. Né? Então, e aí ele lembra que Jesus e os apóstolos curavam. A Bíblia tem vários relatos das curas realizadas por Jesus. E eles não cobravam. Né? Procure, pois, aquele que carece de viver, recursos em qualquer parte. Procure, pois, aquele que carece do que viver, né? Que vive daquilo, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre assim, se for preciso, senão um tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e sacrifícios, aos passos que se afastam daqueles que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, ele até fala para os médios, né? Olha, você tem a sua profissão, você vive disso, né? E doa o tempo que você tem para doar. E isso vai ser levado em conta, porque é essa a proposta, né? Quando a gente vem como médium, a gente vem com a proposta de fazer a caridade, de fazer o bem, né? E a caridade não se cobra. Então, ainda que você tenha um dia na semana para doar, né? Os espíritos vão levar em consideração isso. Mas faça com amor, faça com devotamento, faça... porque o trabalho, né, já que os ensinamentos, os fluidos são dos espíritos, os bons fluidos são dos espíritos, qual é o trabalho do médium então? Qual é o propósito do médium então? É vir fazer a caridade. A mediunidade é uma caridade. Ela tem que ser entendida como uma oportunidade de trabalho no bem, de doação, de ser... Por isso que dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeste, porque é um dom que Deus deu a gente. Então é para a gente deixar de ser egoísta e aprender a dividir o nosso tempo, dividir as nossas possibilidades, né? Poxa, eu queria estar em casa, ficando com a minha família, com os meus amigos, mas eu estou indo para o centro. É isso mesmo. Essa é a proposta. É abrir mão de alguma coisa que a gente é caro pra gente, mas para um bem maior, para um bem seja
do nosso crescimento como pessoa, e aí a gente transforma quem está à nossa volta e transforma o mundo, seja por um bem muito direto, que é, eu estou indo para casa espiritista com uma palestra levando um irmãozinho que por algum motivo, em algum momento do meu dia, eu facilitei a aproximação dele e que precisa ouvir as lições que o centro vai dar essa noite. Então, é esse o objetivo da caridade, né? Fazer o bem sem esperar nada em troca. Então, aí lembrando lá, para a gente terminar, Joana de Ângeles, né? E Kardec, que fala que todos nós somos médios, que possamos ser médios, né? Que possamos ser bons médios. E como vamos ser bons médios? Pensando coisas boas, lendo coisas boas, procurando fazer o bem. Nós não somos perfeitos, né? Nós ainda estamos em construção. Então, durante o meu dia, eu ainda vou ter momentos que eu ainda vou estar pensando, agindo de maneira que Jesus não agiria, não pensaria. Então, que a gente cria o hábito de uma vez por dia, né? A gente tirar uns minutinhos para ler uma página boa, que ainda que seja uma frase, mas de algum ensinamento que Jesus ensinaria ou do próprio ensinamento de Jesus através do Evangelho. Que a gente crie esse hábito de ler, né? Uma frase, uma página de um livro, ouça uma palestra, veja um filme bom, para a gente refletir nos ensinamentos de Jesus e criar o hábito de pensar assim: nossa, eu estou sendo coerente com aquilo que eu aprendi na Casa Espírita, estou sendo coerente com aquilo que Jesus fazia e falava, né? Que a gente possa criar o hábito de estar revisando os nossos pensados, os nossos sentidos, os nossos agir, mas revisar com embasado nos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos nos transformar, para que possamos atrair para perto de nós espíritos que já estão nesse caminhar, que já estão numa proposta de se renovar, de ser seres melhores, para que a gente possa, como médiuns, né, porque ostensivos, para aqueles que são ostensivos, estar em contato mais próximo com os bons espíritos e ser bons instrumentos. Como a gente vai ser bom instrumento? Bom instrumento é aquele que estuda, que estuda a sua mediunidade e que estuda os ensinamentos de Jesus, para que possa ser o intermédio de bons espíritos e trazer boas comunicações, bons ensinamentos, né, para que possa se modificar e crescer e trazer modificação e crescimento para aqueles que estão em volta, né? Desculpe qualquer coisa. Esse foi o entendimento que eu tive da lição. Espero que vocês tenham uma boa semana. Que Jesus, que possamos ser todos nós instrumentos e médios de Jesus, nosso divino mestre, né? E vamos ser instrumentos, né? Como Joana de Ângeles termina a página dizendo, né? Acendendo uma luz dentro do nosso coração. E acender a luz dentro do nosso coração é estar tendo contato com bons pensamentos, bons sentimentos, né? Tá lendo sempre, né? Todas as pessoas que eu conheço, e principalmente espíritas, e eu falo isso muito para minha filha, né? É muito importante a gente criar o hábito de ler, nem que seja uma frase, todo dia, de algo bom, né? De algo coerente com o que Jesus ensinou, ou do próprio ensinamento de Jesus. Porque nesse momento a gente vai estar se permitindo aprender alguma coisa, ter um bom pensamento, e aí quando a gente tem um bom pensamento, se ligam a nós espíritos bons, né? Que a gente cria o hábito de pelo menos 2 vezes no dia fazer uma oração, né? Uma quando a gente desperta, né, pedindo a proteção, o envolvimento para o nosso dia, e a outra antes de dormir, agradecendo pelo dia e pedindo a proteção e o envolvimento para a nossa noite, para que a nossa noite seja uma noite
produtiva, trabalhando bem quando a gente estiver desprendido do nosso corpo físico, que é uma noite que seja proveitosa, onde a gente possa encontrar amigos que estejam no movimento de renovação, que a gente possa retornar para a nossa colônia de origem e relembrar os nossos compromissos assumidos, né? Então, a prece de antes de dormir é um instrumento muito poderoso de proteção e de crescimento para a gente. Então, que a gente crie esse hábito de estar orando sempre, né? Pelo menos 2 vezes no dia, e lendo coisas boas, né? E principalmente se afastando das más leituras, das más informações, seja via internet, seja via televisão, seja via papel, leitura, né? Que a gente cria esse hábito de se conectar com o bem, com o pensamento positivo, com as coisas que fazem com que a gente se eleve, cresça, que façam com que nós tenhamos contato com os bons espíritos. A gente lembrar que Kardec fala que todos nós somos influenciados pelos espíritos. E essa influência vai depender de como a gente pensa, é como se a gente fosse um rádio, e aí eu viro na estação 105, aí toca uma música, na 102 vai tocar uma outra música, na 98 vai tocar um tipo de música, e aí qual tipo de música que eu quero, né? Qual tipo de vibração que eu quero? Então eu preciso educar o meu pensamento para pensamentos mais elevados, para que a presença de espíritos mais elevados esteja sempre próximos a mim. Porque senão eu vou estar atraindo irmãos que ainda são sofredores, que ainda estão conectados com o mal, com o erro, né? E isso faz com que dificulte o nosso processo de caminho, de evolução. Né? Para não me estender mais, vamos fazer a prece de encerramento, porque prece sempre é bom, né? Não precisa ser nada elaborado, não precisa ser nada decorado, precisa ser um momento onde a gente conversa com Deus, onde a gente se liga ao nosso Pai, que é todo amor, que é toda bondade, que quer a nossa felicidade, onde a gente se liga com os bons espíritos, que são seus instrumentos para nos auxiliar na nossa evolução e crescimento. Então, fecha os olhos, pensar em Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, te pedimos o teu envolvimento e a tua proteção por mais uma semana. Guie os nossos passos e os nossos corações para que possamos ser médios do Senhor, transmitindo a sua verdade, o seu consolo, o seu amor, a sua paz através de nossas palavras e de nossas ações e dos nossos sentimentos, trazendo para perto de nós espíritos que estão no caminho para a evolução, que estejam conectados com a sua verdade, nos auxiliando nos momentos difíceis, nos momentos decisivos, né? Nos orientando para o teu caminho, a tua verdade e a tua vida, Senhor Jesus. Assim seja e graças a Deus. Uma boa noite e nos vemos em breve. Tchau.